Olá, hoje continuaremos a falar um pouquinho sobre as questões 473 a 480 do Livro dos Espíritos, que tem como tema possessos. A palavra possessos, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres no corpo de um indivíduo encarnado. Nas questões de hoje, começaremos a entender que não há demônios segundo as ideias ligadas a esta palavra. Conforme provado cientificamente, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, ou seja, dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Pela expressão possessos, não se deve entender senão a dependência absoluta da alma em relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Possessos não são demônios, e sim um espírito imperfeito que ainda não consegue distinguir a que está destinado. Ora, somos todos espíritos, que ora nos encontramos encarnados com um corpo físico e ora desencarnado, sem um corpo físico, mas todos em aprendizado e destinados à evolução. E para conseguirmos esta evolução, necessário se faz conhecer e vivenciar as leis divinas, as leis de Deus. Muitas vezes nos encontramos arraigados a conceitos que nos desviam deste caminho, não tendo o entendimento necessário para nos libertar de determinada situação, a qual nos deixa estacionados e, consequentemente, acumulando mais prejuízos devido às nossas próprias escolhas. Isto acontece tanto no plano físico como no plano espiritual, devido aos sentimentos os quais não trabalhamos. Pode sim um espírito desencarnado, ou seja, sem o seu corpo físico, assimilar-se a um espírito encarnado, que tenha os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente, mas é sempre o espírito encarnado que age como quer na matéria de que está revestido. Na questão 474, Kardec pergunta se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a ver-se subjugada ou obsedada ao ponto de ser sua vontade de alguma forma paralisada? E eles respondem que sim, e são estes os verdadeiros possessos, mas a dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que a sofre, seja por fraqueza, seja pelo seu desejo. Ficando claro que o nosso direito de escolha é inviolável a todo momento. Sendo assim, cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Se estamos fracos, nos fortalecer através do desejo de mudança de comportamento, de mudança de pensamento. É a forma mais eficaz, a busca pelo conhecimento, buscar entender os meus sentimentos, minhas emoções, para assim corrigir o que não está bom em algo melhor. Quando se tem vontade firme no bem, mais conhecimento, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos para os afastar, e sobre os bons espíritos para os atrair. Isto se chama sintonia. Outra questão muito interessante neste tema é a pergunta 478, que se há pessoas animadas de boas intenções e nem por isso menos obsedadas, qual a melhor e mais eficaz meio de se livrarem dos espíritos obsessores?
cansar-lhes a paciência. Esta é a resposta. Não dar atenção às suas sugestões, mostrar-lhe que perdem tempo. Então, quando eles veem que nada têm a fazer, se retiram. Sabe aquela coisa? Eu adoro música clássica. Aliás, só ouço música clássica. Conseguirei eu ficar em um ambiente que esteja tocando o dia inteiro outro ritmo? Posso até ficar lá por um tempo, mas logo sairei. Não me sentirei bem. Outra ferramenta que temos é a prece, que é um poderoso socorro para todos os casos, mas não aquela que murmuramos repetidamente, automaticamente. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Cabe a cada um de nós fazer o que for necessário para destruir em nós a causa que atrai os maus espíritos, que são aqueles que ainda não conseguem distinguir o certo do errado. E para encerrarmos o tema de hoje, trazemos aqui uma frase dos espíritos, que é esta: as maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão a forma e quando se torna alegoria pela realidade. E para que isso não aconteça, meus amigos, precisamos parar de nos prendermos somente à forma, buscando conhecer o assunto, seja ele qual for, em profundidade. Só assim conseguiremos nos libertar do medo, quebrando tabus, pois temos medo do que desconhecemos. Que possamos refletir sobre essas palavras como pilares da nossa transformação. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade.